Muito bem, investidor, investidora, tudo certo com vocês? Vamos lá falar sobre o Banco do Brasil. Para ele eu vou pular aquela parte de fundamentos, né? Porque eu acho que bancos aqui a gente deixa para um outro momento falar sobre fundamentos. E eu quero falar exclusivamente da análise técnica, né? Para você que é mega agitado e precisa vazar para trabalhar, eu já lhe dou 2 pontos, né? Sendo o suporte 47,59 e atualmente 48,61. Alvo em 53 e 56. Tá? Então seriam esses os 2 pontos principais, o que me leva, né, ou levaria um rompimento, dizer que aqui o 59, né, 47,59 se transformaria em uma resistência, não num suporte. Da mesma maneira que, se por acaso o mercado vier subir assustadoramente e vier de cima para baixo em relação ao 53 e 56, transformaria a resistência em suporte. Tá? Então essa é a parte mais resumida de todo esse estudo. Eu vou estudar para vocês essa parte de consolidação do ativo e depois passo para o mensal para dizer alguns alvos mais position aí, tá certo? Bom, basicamente 47,59 é o meu ponto no mestre de dividendos e tocou perfeitamente ali e já completou um ABCD, AB igual a CD em 49,20. Tá certo? Atualmente esse 49,20 é resistência. 49,20 ganha como resistência, principalmente intraday. A gente pode perceber que bateu ali no 49,20 e já caiu, fez esse candle de dúvida. E o próximo alvo é o mesmo fluxo, AB igual a CD, chegamos em 49,20. A partir do momento que este é o fundo atual, se mantivermos ele, 49,95. Se decairmos, a gente vai pegando esse fluxo e colocando para baixo. Tá? Só vai perder a tendência de alta no intraday quando esse fluxo aqui ele não ultrapassar o topo atual. Por enquanto, a partir desse fundo, ele chega lá em 49,95, o que ultrapassa o topo atual. Se cairmos mais ou menos para a região aqui dos R$48, ele já se transforma em lateral. Legal, então aqui um resumão para as pessoas mais agitadas. Deixa eu colocar um verdinho aqui que é o alvo para essa semana, 49,95, ele é verde. Deixa eu trocar aqui, verdão, beleza, porque é alvo, tá certo? O que podemos dar uma olhadinha em relação ao momento atual é justamente esse fluxo aqui, que tem se repetido mais de 3 vezes, né? Ou pelo menos 3 vezes. Então aqui, ó, fundo, topo, chegamos ao topo de novo. Tá? Um pouco mais correto seria também analisar esse fluxo. Então chegamos exatamente ao topo. Tá? Então vejam aqui este fluxo que eu já vou medir para vocês, exatamente ao topo e volta a cair. Então para que eu fale, olha, a BBAS parou de retrair e pode vir para fluxos de alta nós temos 1, 2, 3 e o menorzinho aqui, ó, 4. Então temos 1, 2, 3 e esse aqui que é o menor, 4, vou pôr ele de amarelo, certo? Para que eu acredite que esses caras vão se repetir, tanto os verdinhos quanto o amarelo único aqui, eu preciso que a BBAS ela ultrapasse esse fluxo amarelo aqui, certo? Ultrapasse ele, seja numa quebradinha aqui, e em uma retração feita no momento que eu já vou mostrar qual a retração está vencendo, não ultrapasse o fundo. Tá? A mesma coisa para Cielo, certo? Está na mesma situação, tá certo? Então bem interessante analisar esse fluxo que eu falei. Eu prometi o preço dele, algo em torno de R$ 2,20, certo? R$ 2,20 para alta, e por enquanto esse é o fluxo vendedor de R$ 4,64. Então qual que é a tendência? Queda. O fluxo de realização está muito maior que o de compra, tá? Tá certo? Um é 4,60, outro é 2, vamos supor assim. Então é bem interessante essa maneira de olhar, na minha opinião. Então nós temos aqui um AB igual a CD em 48,61. Fizemos fundo atualmente nele. Caso venha a voltar este fluxo de 4,60, vamos a R$ 45, tá bom? Então as duas visões para o curtíssimo prazo
o BBAS, né? Uma desvalorização bem garantida aqui em R$ 45, uma lateralização entre 48 e 61 até 49,20. Então realmente nesta faixa de preço, na minha opinião, você vai estar colocando o seu capital para este fluxo, certo? Ou para este fluxo aqui, 50 e 56. Tá? Infelizmente vai ficar cheio de linhazinha aí. Deixem nos comentários se vocês tiverem dificuldade de entender. Mas basicamente o que eu quero falar para vocês é que 49,20 aos 48,61, essa região aqui, ela é intensa de negociação. Tanto resistência aqui, quanto suporte aqui. Então é complicado, você realmente tem que ter uma expectativa de mercado que, se for altista, na minha visão, no mínimo 49,95, a curto prazo 50 e 56. Longo, aí a gente teria, já vou mostrar para vocês quais seriam os fluxos mais position ou um swing longo. Aqui para swing trade curto seriam esses dois, esses dois alvos. Aqui 49,61 suporte até o 47,59 suporte. Beleza, essa aqui é a visão para o pequeno prazo, para o curto, pequeno prazo, para o curto prazo, né? Quando a gente aumenta o tempo gráfico, o que eu tenho? Eu já tenho alguns patamares muito maiores de retração, tá certo? Até eu tirar aqui essas linhas, senão vai dificultar vocês, tá? Então vou deixar só essas duas que são fortes. Então aqui a gente tem um estudo muito maior, e eu tenho 37,29 como uma região forte de suporte. Até ganhei aqui um alarme que eu esqueci. Tá, aqui já é uma visão onde o BBAS retrairia R$10, então é bastante. Tá certo? Você que é fã dos bancos, não deve achar louco o que eu estou falando. Tá? E aqui a gente também tem mais uma pista, né, que é esse pullback. Muito parecido com o índice Bovespa, né, essa formação de R$ 7,90, né, ou R$ 8,00 aí, que se repetiu aqui, certo? Quase se repetiu aqui e agora está no preço, tá? Então, da mesma maneira que eu olho para o price action e falo, olha, se retrairmos até o 37, ótima oportunidade de compra, porque topo tende a ser suporte. Então aqui é a região mais forte, price action de suporte, tá legal? Entraria também algumas retrações anteriores, algumas simetrias, mas no momento atual, ou seja, desde aqui da eleição, pré-eleição e pós-eleição, este fluxo que eu vou chamar de amarelo, vou colocar de amarelo, é o que mais se repetiu, tá? E no momento atual que eu falo, hoje dia 11 de agosto, tá no preço. Essa retração de R$ 7,00 a partir desse topo, ou seja, essa retração aqui a partir deste topo até o momento atual é exata. E foi a mesma aqui. Tá legal? Qual o alvo? Né? Eu comentei, no semanal temos o alvo. Bom, eu vejo com bons olhos esse alvo aqui, AB igual a CD, se repete aqui, exatamente lá em 55,8, e se voltar 57,95. Conforme se ele cair, né, a gente vai traçando. Opa, aqui na região dos R$ 45,00 ele já perde a tendência primária de alta, na minha opinião, e entra numa tendência lateral, onde se esse fluxo verde, vou pôr, que voltou exatamente aqui, certo? E ele de uma maneira ou outra voltou aqui também, certo? Ele, caso a gente retraia um pouquinho e ele volte, não ultrapassa topo. Então a partir desse momento eu vou dizer para vocês, olha, a BBAS está lateral. E é o que eu acho que deve acontecer, né? Que agora já temos alguns fatos consumados, o que precisa é realmente indicadores da economia real, digamos assim, começarem a andar, para o mercado realmente acreditar que o Brasil vai começar a aumentar sua produção, sua capacidade, diminuir o desemprego e tudo mais. Tá certo? Isso também é importante. Tá certo, galera? Então essas são as duas visões que eu tenho
Para o curto prazo, é importante dizer que se essa semana aqui o BBAS apresentar a compra, apresentar, ou seja, a volta, por exemplo, um candle dessa maneira aqui, ó, opa, não é você que eu quero, um candle bonitão aqui, ó, de compra, essa semana ele apresentar isso, eu sugiro que para você, que também é ali um trader, não muito investidor, tenha essa capacidade de leitura que este fluxo aqui pode voltar. Tá? Da mesma maneira que o fluxo vendedor a gente tem mais ou menos ali metrificado em 7 e pouco, este cara aqui, que vai do 7 e pouco também, aqui um pouquinho menos, 5, aqui ó, 5,76 a 5,78, né? Esse aqui eu vou tirar. Talvez esse aqui seja interessante. Um pouquinho. Legal. Então esse fluxo de 5,50 a 6 reais, ele pode voltar, certo? A partir daqui, continuando essa estrutura lateral, tá bom? Resumindo, ou concluindo, melhor dizendo, se você quer apostar em um possível ombro, cabeça-ombro a partir daqui, eu acho que você tem que ter alvo, certo? E risco. E atualmente, o dia que eu faço esse vídeo, a região de negociação está no preço, tá certo? É exatamente aí, 47 a 48 reais. Então essa é uma visão. Se você não acredita nesse patamar, você acredita nesse, então tem que se esperar e ter paciência para se comprar mais barato, tá certo? Você estaria acreditando em uma repetição de fluxos um pouquinho mais severos, que é o caso desse aqui, ó, certo? Um pouquinho mais severos, que é o caso dessa figura aqui, ó. Então aqui é onde a gente teria a segunda região de compra. Para quem é mais Schumacher, estaria apostando nessa, que se repetiu aqui e está se repetindo agora, tá? E aí temos o verde como alvo, coloquei, então verde, ele vai chegar a 1,57, né, que eu falei, certo? E também o próprio momento atual aqui, um pouquinho mais que 57, eu acredito que dê, tá certo? Para os de segunda linha, lógico, dessa segunda linha aqui, lógico que o verde também, certo? E o amarelo também. Mas o mais importante de todos, se ele der essa chance e o Brasil tiver pró-mercado, as coisas bonitinhas, aí com certeza vale a pena o vermelhão, continuando tendência. A partir daqui, certo? Não creio que o vermelho venha tão facilmente já a partir daqui. Pode ser que sim, a gente sempre vai atualizar, mas eu acredito que vai ser aqui embaixo. Tá? Alguns perfis, algumas expectativas, espero que eu tenha colocado para vocês aí um bom norte, leste-oeste também, tá certo? Mas é uma ação que entra aqui em um período de maturidade, assim como todos os grandes bancos, aparentemente, né? Dando desculpa o vídeo longo, tá, galera? Mas assim, uma opinião pessoal e que eu tenho ouvido alguns gestores comentando é que existem algumas tarifas que são cobradas hoje, TED, alguns serviços que têm valor para o consumidor hoje, que essa tal onda dos bancos digitais vai fazer, provavelmente, com que esses custos, ou seja, custos para o consumidor, para o cliente e receita para as empresas, essas receitas para os grandes bancos venham a sumir. Tá, então, o estudo que acho que a gente tem que fazer em relação a Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil e Caixa não é, mas Banco do Brasil, poxa, quanto de receita esses bancos têm, por exemplo, com a prestação de serviço de TED, de transferência bancária, que esses serviços tendem a sumir, a não existir mais. E aí pegar esse valuation, né? Essa receita e tentar montar um estudo de valuation que é muito mais complicado do que análise técnica, para tentar dizer assim, poxa, quanto que o banco vai deixar de ganhar quando de fato esse mercado se estabelecer e amadurecer dos bancos digitais e esses serviços não terem mais custo. Então eu acho que essa retração atual dos bancos é uma resposta já dos investidores que estão olhando para esse curto prazo, eu acho, tá? Porque a tecnologia acontece muito rápido. Então, acho que os bancos não serão mais aqueles portos seguros, tá? Ainda porto seguro sim, distribuição de dividendo e tudo mais, mas há ali a esperança de concorrência,
né? Vamos ver se a tecnologia nos ajuda e se a concorrência também faz com que a gente, cliente aí, não investidor, tá? O cliente tem um pouco mais de custos reduzidos aí, certo? Grande abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de clicar na descrição desse vídeo, tem vários links ali de conteúdos gratuitos, tanto meu, as aulas de Price Action, Fibonacci grátis. E se você quiser participar do Mestre de Dividendos, que é o treinamento completo e também que patrocina aqui o canal, nós chegamos a 25 mil inscritos. Então se você digitar lá 25k no checkout, você vai ganhar 25% de desconto. Tá? Esse é o Mestre dos Dividendos. Mestre dos Dividendos. Beleza, galera? Um presente singelo que eu consigo não, né? Que eu sempre disponibilizo para vocês, conforme a gente vai batendo aqui recordes. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.